Audiobook Maquiavel Pedagogo ou O Ministério da Reforma Psicológica, de Pascal Bernardin. Capítulo 9. Numerosas vozes se elevaram, tanto na direita como na esquerda, para pregar a descentralização ou a desconcentração do sistema educacional francês. Os pontos principais desta reforma são os seguintes: 1. Conceder autonomia aos chefes de estabelecimento. 2. Descentralizar para permitir a participação das coletividades territoriais e dos agentes econômicos. 3. Dotar os professores de uma maior confiança. Esses princípios podem parecer salutares e capazes de contribuir para a melhoria da situação do sistema educacional francês, embora não expliquem por que o atual sistema centralizado bruscamente deixou de parecer satisfatório, pouco após o início da Revolução Pedagógica. No entanto, é preciso considerar as circunstâncias de sua aplicação. Em particular, não poderiam ser negligenciadas a influência das ciências da educação e das pedagogias ativas, por um lado, e as das instituições internacionais, por outro lado. As instituições internacionais competentes em matéria de educação, Conselho da Europa, Unesco e OCDE, trabalham desde há muitos anos em colaboração estreita com os numerosos ministérios da educação, e em particular com o Ministério francês. Com a ajuda da proximidade geográfica, os funcionários franceses intervêm frequentemente na qualidade de expert junto a tais instituições. Existe, desse modo, um consenso profundo entre todas as administrações nacionais, mais particularmente a francesa, e internacionais. Não podemos, pois, negligenciar o peso dessas últimas em um projeto de reforma nacional, ainda mais quando o Tratado de Maastricht, artigo 165, estipula que, abre aspas, a comunidade e os Estados-membros favorecem a cooperação com os países terceiros e as organizações internacionais competentes em matéria de educação, e em particular com o Conselho da Europa, fecha aspas. Ora, estas instituições que trabalham desde há muitos anos sobre o tema da descentralização desnaturam profundamente os objetivos desta. A implementação da reforma pedagógica. Como já ouvimos, a reforma pedagógica que ocorre atualmente em numerosos países quer substituir os ensinamentos clássicos e cognitivos por um ensinamento multidimensional e não cognitivo, que toque em todos os componentes da personalidade: ético, afetivo, social, cívico, político, estético, psicológico. Trata-se de esvaziar os ensinamentos de seus conteúdos cognitivos para substituí-los por um doutrinamento criptocomunista e globalista, que vise a modificar os valores, as atitudes e os comportamentos. Essas reformas pedagógicas doravante gozam de um amplo consenso entre os dirigentes da educação nacional e são veiculadas pelo IUFMS, o INRP, o CNDP, os CRDP e os profissionais das ciências da educação com o acordo tácito da FEM. Falta, no entanto, a aceitação do conjunto da sociedade e do corpo docente, o qual até o momento sempre opôs uma resistência passiva, mas determinada, a toda tentativa que tende a esvaziar o ensino de seu conteúdo. A descentralização é o instrumento pelo qual isso é alcançado, criando-se uma dinâmica de grupo em escala escolar e comunal, utilizando-se da psicologia do engajamento e das técnicas de manipulação clássicas. O projeto de escola permite a aplicação concreta dessas ideias no ensino primário. Todas as escolas atualmente obrigadas a implementar tal projeto. Eis a definição dada a ele por uma publicação do Centro Regional de Documentação Pedagógica de Nantes. O projeto pedagógico engaja coletiva e individualmente os professores de uma escola, de um ciclo ou de um mesmo nível de ensino. Centra-se nos aprendizados e se refere aos textos oficiais.
Seu campo de aplicação se estende para além da sala de aula, na escola e mesmo para além de seu ambiente próximo ou distante, reticências. O projeto educacional engaja tanto os professores quanto os não professores da comunidade educacional. Não diz respeito apenas ao aluno, mas à criança enquanto indivíduo, cuja melhor inserção profissional na escola e na sociedade é visada através da abertura para uma maior responsabilidade e autonomia. Seu campo de aplicação se amplia para uma rede mais ou menos estendida em torno da escola. O projeto de escola permite a realização dos objetivos nacionais em contextos específicos. Compreende tanto os projetos pedagógicos definidos pelos professores quanto os projetos educacionais que congregam todos os parceiros da escola. A autonomia dos diretores escolares. Como todo o pessoal multiplicador, os diretores escolares são objeto de grande atenção por parte dos poderes públicos franceses ou internacionais. O Conselho da Europa lhes consagrou vários estudos. As conclusões são sempre as mesmas. É preciso conceder autonomia aos diretores escolares para que eles possam agir. Mas os funcionários franceses e internacionais dão um sentido bem particular a essa proposição. Para eles, o diretor é o agente de mudança por excelência, que deve utilizar sua habilidade psicológica e sua ciência de manipulações de grupo para fazer a equipe de professores aceitar as reformas pedagógicas descritas anteriormente, as quais, de outro modo, ela recusar-se-ia sempre a aplicar. Concebe-se, pois, facilmente que o diretor da escola deva dispor de uma grande autonomia para adaptar sua política aos particulares embaraços locais que encontre. Por outro lado, conceder autonomia ao diretor o envolve na reforma, participando nela ativamente. Ele se encontra em uma situação psicológica que não lhe permite se opor, criticar o que ele mesmo foi levado a fazer passo a passo, pé na porta após pé na porta. Torna-se evidente a partir dos estudos de casos que um dos principais obstáculos para a inovação é a resistência à mudança, particularmente da parte daqueles que têm por missão implementar o projeto no meio escolar. Alguns fazem notar que a inovação tropeça nas tendências conservadoras da coletividade. Isso não impede que, em cada grupo, pais ou professores, alguns sejam sempre favoráveis a uma mudança positiva, e o apoio de uns servirá para compensar as reações negativas de outros. É preciso igualmente contar com as forças internas extremamente poderosas que guiam cada um de nós e que nos impelem a resistir à mudança. Os sentimentos diferentes experimentados pelos partidários e adversários da inovação podem, frequentemente, ser fonte de conflitos no interior da própria escola. Disso deriva a necessidade de os diretores, conselheiros e inspetores conhecerem e dominarem melhor esses fenômenos a fim de poder ajudar o corpo docente a superar tais obstáculos. Por exemplo, colocando em evidência seus sentimentos e relações. É preciso que os diretores aprendam particularmente a tratar tais situações com habilidade e delicadeza, para reforçar no seio da equipe docente e outros professores e parceiros o espírito de cooperação e o sentimento de um objetivo comum a ser atingido, dinâmica de grupo. Os trabalhos de pesquisa mostram claramente que os diretores desempenham um papel de todo importante com relação a isso, desde que estejam convencidos. Conselho da Europa. Quando o diretor sabe como os professores mudam, quando conhece as causas de resistência à mudança, as condições propícias ao sucesso das mudanças e os postulados e variáveis ligados à mudança, pode-se considerar que ele ou ela está em boa posição para esforçar-se por introduzir as inovações em sua escola. É evidente que, no princípio, o diretor deverá utilizar-se concretamente de certas estratégias, métodos e medidas para ser eficaz. Quando examinamos as estratégias e os métodos de um ponto de vista mais geral, podemos reter a tipologia das estratégias de inovação proposta por Shin e seus discípulos. Segundo essa tipologia, existem 3 tipos de estratégias. A.
Estratégia coercitiva que dependem do acesso aos recursos políticos, jurídicos, administrativos e econômicos. B. Estratégias empírico-racionais baseadas no postulado de que o homem é racional e será, sobretudo, sensível às explicações e demonstrações lógicas. C. Estratégias normativas e reeducativas que suponham que toda inovação eficaz passe por uma mudança de atitudes, de relação de valores e de competências e, portanto, pela ativação de forças no interior do sistema cliente. Conselho da Europa. É evidente que as instituições internacionais trabalham principalmente e mesmo exclusivamente apoiadas nas estratégias do terceiro tipo, que são, na verdade, técnicas de manipulação psicológica. Notemos, enfim, que o projeto de escola constitui um passo considerável em direção à autonomia dos diretores. Conceder autonomia para dar confiança aos professores. O diretor escolar não pode, no entanto, malgrado toda a sua habilidade, garantir sozinho o sucesso das reformas. É preciso necessariamente envolver os professores, o que é possível na educação nacional e alhures em virtude da descentralização na administração escolar, a autonomia que permite utilizar a dinâmica de grupo, a psicologia do engajamento, a interação e a negociação. Consegue-se, assim, a aceitação das reformas pedagógicas pelos professores, que esvaziam seus cursos de seu conteúdo acadêmico e o substituem por um ensino multidimensional e não cognitivo. Trata-se de um resultado notável, pois numerosas reformas da educação, na França ou no exterior, fracassaram por causa da oposição passiva dos professores que se recusavam a renunciar aos conteúdos acadêmicos. Novamente, partilha dessa perspectiva o projeto de escola, que insiste no trabalho em equipe dos professores para criar uma dinâmica de grupo e engajá-los na política da escola. Eis algumas considerações bastante esclarecedoras do Conselho Europeu sobre esses pontos. Abre aspas. Lembremos que, ao longo desse capítulo, as ideias centrais de interação e negociação devem estar presentes ao espírito. A inovação, para ser coroada de êxito, exige a participação ativa daqueles que são seus agentes e, mais amplamente, de todos os que serão afetados por sua aplicação e suas consequências. Reticências. No anexo 4 do presente relatório, o professor R. Vanderberg apresenta a noção de abordagem regressiva, na qual vê um meio de promover a participação dos interessados nas diversas etapas preparatórias à inovação. Em vez de partir do ponto de vista dos que têm poder de decisão na administração central, essa abordagem toma como base de partida a opinião daqueles que serão definitivamente chamados a traduzir a inovação em fatos. Reticências. Disso decorre que as iniciativas só terão chance de êxito caso todas as instâncias do sistema educacional não se contentem em aceitar as mudanças previstas, mas se engajarem a dar prosseguimento a tais mudanças. De fato, é pouco provável que um simples assentimento seja suficiente para modificar os mecanismos no sentido desejado pela inovação. Por outro lado, se todas as partes se engajarem, pregarão em toda parte e em concerto a causa do novo programa. Vemos que uma coisa é aceitar, outra se engajar. Aquele que se engaja compreende e medita os princípios que guiarão a inovação, enquanto aquele que aceita restringe-se a endosar as proposições feitas, condição às vezes necessária à manutenção de seu emprego ou a uma promoção. Fecha aspas. A descentralização. Para os altos funcionários internacionais, a descentralização em escala regional ou comunal não deve somente permitir a interferência às coletividades territoriais e aos agentes econômicos. Ela visa fundamentalmente a criar, em escala nacional, um consenso acerca das reformas pedagógicas descritas anteriormente e, de fato, inaceitáveis, nelas envolvendo toda a sociedade.
Ela tende igualmente a fazer da educação um dos temas ideológicos unificadores da sociedade, por isso mesmo suscetível de utilizações e desvios bem vastos. Trata-se, portanto, de uma manobra totalitária. Concebemos então que também aqui haverá resistência à mudança e que será necessário mostrar habilidade. Mais uma vez, tal resultado não pode ser obtido sem o comprometimento das pessoas envolvidas, e a psicologia do engajamento é novamente chamada a contribuir, mas desta vez na escala da coletividade local. Sendo complexas e variadas as necessidades educacionais fundamentais, fazem-se necessárias, a fim de satisfazê-las, estratégias e ações multissetoriais que estejam integradas no esforço de desenvolvimento global. Se quisermos que a educação fundamental seja novamente percebida como responsabilidade da sociedade inteira, muitos parceiros devem associar seus esforços aos que as autoridades do ensino, os professores e demais profissionais do ensino fazem para desenvolvê-la. Isso supõe que parceiros muito variados, família, professores, comunidades locais, empresas privadas, particularmente aquelas do setor da informação e da comunicação, organizações governamentais e não governamentais, etc., participem ativamente da planificação, gestão e avaliação das múltiplas formas de que se reveste a educação fundamental. Eis alguns extratos do relatório final de um colóquio de alto nível organizado pela Unesco em Portugal, que tratam da descentralização. O colóquio trouxe à luz a necessidade de uma educação multidimensional, que leve em consideração todos os aspectos do indivíduo em seu ambiente e não se limite somente ao inculcamento das competências cognitivas. Assegurar o sucesso de todos significa antes transformar o espírito dos sistemas de ensino que privilegiam a competência e seleção e, então, mudar os objetivos e critérios da avaliação dos alunos para evitar que um fracasso no exame conduza à exclusão social. A conclusão essencial desse relatório está na afirmação da necessidade de estratégias globais e intersetoriais que, sozinhas, permitam articular entre si as diferentes ações dos poderes públicos e envolver a coletividade inteira. A educação de todos não poderia ser senão um empreendimento de todos. Um tratamento do fracasso escolar pela abordagem unicamente pedagógica é insuficiente. Convém coordenar ação educativa e ação social. Na administração local das municipalidades, Portugal conta 275 conselhos reunindo numerosas comunas. Uma equipe de animação colocada junto ao presidente da municipalidade assegura, em ligação com todos os agentes da coletividade, a execução concreta das ações. Essa equipe pluridisciplinar, dirigida por um coordenador eleito, compreende, além de numerosos educadores, animadores pedagógicos, todos professores eleitos por seus colegas, especialistas em psicologia, esportes e lazer, e haveria igualmente muito a dizer sobre os excessos que ocorrem nesses dois últimos domínios e seu papel na eliminação dos ensinamentos acadêmicos, saúde e trabalho social. Um responsável administrativo, o inspetor da circunscrição e o representante das associações de pais e alunos. Encarregada de encontrar para cada caso soluções adaptadas às realidades locais, a equipe municipal é um poderoso aguilhão na dinamização das escolas. A formação interna teve igualmente um grande papel ao longo do programa. Os animadores pedagógicos do PIPSE são professores escolhidos entre seus pares, que receberam formação complementar em domínios tais como a língua portuguesa, a matemática, a animação e a relação pedagógica, a dinâmica de grupo, a gestão de projetos ou a informática. A ação desses animadores e a dos psicólogos presentes nas equipes municipais traduziu-se num apoio permanente aos professores e no desenvolvimento de práticas de autoformação contínua,
individual ou em grupo, de preferência a prática tradicional de estágios. Trata-se aqui de um modelo de formação contínua pela interação entre profissionais, que se distingue dos modelos centralizados ou inteiramente centrados na contribuição de especialistas. Ter-se-á notado o papel dos psicólogos e a confissão cínica relacionada à dinâmica de grupo, que permite exercer o controle social sobre os indivíduos. Nesse caso, os professores por intermédio de seu grupo de pares. Aqui ainda os professores de escola franceses, que devem incluir os parceiros locais da escola, inspiram-se nessa filosofia. Descentralização e ensino não cognitivo. Em nosso país, a descentralização é defendida em particular por Louis Le Grand, personalidade que teve influência considerável no sistema educacional francês. A citação seguinte, extraída de um de seus escritos, revela as ligações profundas e bastante importantes que existem entre descentralização e ensinos não cognitivos. Basil Bernstein destaca duas características desse sistema. Em primeiro lugar, a necessidade de um acordo ideológico entre os parceiros e o caráter explícito desse acordo, donde a criação dos IUFMS destinados a assegurar esse acordo ideológico e aprofundá-lo. No código seriado, a ideologia também existe, mas permanece implícita. No código integrado, os diferentes parceiros devem estar de acordo sobre as escolhas de valores explicitamente definidos. Seria exagero falar aqui em ditadura ideológica e psicológica? Por outro lado, se o código seriado pelas normas impostas pode convir a professores recém-chegados, não ocorre o mesmo com o código integrado. O funcionamento de um estabelecimento regido por esse código necessita de um considerável investimento temporal e afetivo, ou seja, de professores mais bem formados e mais entusiasmados por um ideal, incultado nos IUFMS. Em matéria de ensino, a dialética centralização-descentralização tem, pois, uma importância considerável na medida em que se liga a concepções muito diferentes da educação e dos valores que esta implementa. Esses valores podem pertencer à personalidade de base de uma população e ser o fruto da história. Mas, como destaquei no início deste capítulo, essa escolha de valor pode se tornar política na medida em que está explícita e inscrita num projeto de sociedade. Desse ponto de vista, a centralização em matéria de educação liga-se a um corpo de doutrinas agrupado em torno de valores estritamente ligados. Em primeiro lugar, a unidade nacional, traduzindo-se pela universalidade da lei e das normas que ela veicula. Em segundo lugar, a justiça, na medida em que se presume que essa ordem, aplicada a todos, cria as condições de uma igualdade de oportunidades. O código seriado, com os seus programas aplicáveis em qualquer lugar e seus exames impessoais, válidos no conjunto do território nacional, emerge como a garantia de tal justiça. Liga-se, enfim, e a contrário ao valor do indivíduo, na medida em que essa justiça impessoal leva à competição, classificação segundo o mérito e, desse mesmo modo, a justificação de seleção. Essa ordem, finalmente, funda ao nível do direito do elitismo republicano, produto do mérito individual e da justiça. Acrescentemos ainda a importância associada ao saber como instrumento de libertação do homem e penhor do progresso coletivo. Por oposição, a descentralização liga-se durante a maior parte do tempo a outros valores e privilegia o funcionamento em código integrado. Em primeiro lugar, a vivência relacional e a convivência. O que importa aqui não é um saber abstrato e universal e a competição pela excelência individual, mas um saber na vida em comum e partindo do reconhecimento positivo da diversidade. A tolerância intelectual do código seriado, que geralmente não é senão uma fachada que esconde o caráter imperativo da razão, cede aqui o primeiro lugar a uma tolerância afetiva que põe em primeiro plano as qualidades do coração.
É por isso que a descentralização em matéria de educação liga-se a uma outra sensibilidade relativa à justiça. Esta, sempre presente, não é mais impessoal, leva em conta as condições sociais da aprendizagem, é sensível às deficiências sociais, procura compensá-las com técnicas de apoio que não são somente intelectuais, mas também afetivas e nas quais a heterogeneidade dos grupos não é senão um aspecto. É por isso que a escola, nessas condições, deve abrir-se ao meio e à família, primeiro lugar da socialização. O professor não é mais o representante de uma disciplina, é também o tutor. O auxílio afetivo à disposição, laço vivente entre a família e a escola. Compreende-se, então, que a escolha de uma política educacional em matéria de centralização ou de descentralização liga-se estritamente à ideologia, conforme foi dito no capítulo 2. Alguns terão julgado as condições precedentes demasiado teóricas e fadadas ao fracasso as técnicas que elas preconizam. É preciso também insistir no fato de que os procedimentos das instituições internacionais descritos anteriormente são fruto de muitos decênios de trabalho e de que foram longamente testados e aperfeiçoados por equipes de psicólogos, pedagogos e especialistas em ciências humanas. São o resultado de um progresso científico, também aplicado com sucesso no campo da administração de empresas. Seria, então, de todo ilusório esquivar-se do problema fechando os olhos, querendo acreditar que não darão os resultados previstos. A título de exemplo, assinalemos que as técnicas de descentralização foram experimentadas na China e em Portugal, onde verdadeiramente revolucionaram o sistema educacional. As técnicas anteriormente descritas, fruto da cooperação pedagógica mundial, são difundidas por instituições internacionais. São veiculadas na França por dirigentes da educação nacional pelos IUFM, INRP, CNDP, CRDP e pelos profissionais de ciências da educação. Se o sistema francês viesse a ser descentralizado, conforme está em questão, as técnicas seriam então naturalmente adotadas no conjunto do território sem que ninguém se lhes pudesse opor. Importa convencer-se também de que o problema subsiste, certamente de modo menos intenso, no sistema centralizado atual. Se a análise acima pode parecer um tanto quanto surpreendente, com a maior parte dos temas evocados não tendo sido ainda objeto de debate público, é contudo confirmada explicitamente por Antoine Prost, autor do relatório ao ministro da Educação sobre os liceus e seus estudos, e antigo conselho do Sr. Rocard, que escreveu recentemente, abre aspas, é preciso descentralizar, certamente, mas de modo mais radical ainda, no nível das escolas e não no das regiões. É o único modo de permitir que a instituição escolar resolva a questão pedagógica, vindo de um socialista expert em matéria de educação, que sabia ao escrever essas linhas que seu partido perderia o poder. Uma confissão de tais dimensões merece ser longamente meditada. E se você está gostando desse audiobook, se inscreva no canal, deixe um like, deixe um comentário, compartilhe com os seus amigos. Gratidão a todos.